Campo das Artes. Cultura no ar. Literatura, artes visuais e música. Campo das Artes. Cinema, teatro, dança e outras expressões. Campo das Artes. Apoio Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Olá! Começa agora mais uma edição de Campo das Artes, o programa que conecta as manifestações artísticas e culturais ao campo. Nesta edição, apresentaremos o depoimento concedido ao programa por Telê Ancona Lopes, professora emérita do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, o IEB-USP, ex-curadora do Arquivo Mário de Andrade, pertencente ao mesmo IEB-USP. Professora, a nossa pauta de hoje é a respeito da importância da obra de Mário de Andrade. Então eu pediria à senhora que a senhora falasse um pouco a respeito do livro O Turista Aprendiz. Isso, esse livro é uma reedição de uma primeira abordagem do manuscrito feita em 78 e desta vez alimentadas pela crítica genética, a professora Tatiana Longo dos Santos e eu trabalhamos os manuscritos no sentido de compreender a criação do Mário de Andrade, isto é, como é que aqueles textos nos falavam não apenas do seu conteúdo, mas de uma viagem que estava ali sendo criada, uma segunda viagem, de fato, que é a viagem da escritura, a viagem da invenção, a viagem do burilamento, visando um público. Então, esse livro, Turista Aprendiz, ele tem um manuscrito bastante intrincado e bastante fascinante para se desvendar e trabalhar com ele. Eu acho curioso as pessoas afirmarem de boca cheia que o Mário de Andrade foi um grande viajante. Ele foi, sim, um viajante ao redor dos seus livros. Ele foi um viajante cotidiano que pouco se afastou de São Paulo, a sua cidade natal. Ele foi como Xavier de Maistre, que no século XVIII escreveu Viagem ao redor do meu quarto. Ele, Mário de Andrade, já havia feito uma viagem muito importante no campo da invenção. Mário teve poucas viagens. Teve uma viagem em junho de 1919, fez 100 anos agora, não é? Que foi uma viagem a Minas Gerais,
foi a Mariana, Belo Horizonte, visitou Alfonso de Guimarães e descobriu o barroco. Essa viagem foi abordada por ele num artigo na Cigarra, no qual ele promete uma conferência a ser feita sobre a arte barroca. E, de fato, ele faz essa conferência na Congregação Mariana e, no ano seguinte, na Revista do Brasil, ele escreve já um ensaio que é a arte religiosa no Brasil, cujo primeiro texto é justamente Mário viajante na procissão do Triunfo Eucarístico em 1733. Isto é, ele havia ido a Minas em 19, no mês de junho, e a procissão em agosto, não é? Que é a procissão de Corpus Christi. Ele não pôde assistir. Então, ele foi buscar essa procissão na revista do Arquivo Público Mineiro de 1901, onde está uma apresentação minuciosa do Triunfo Eucarístico. E nós temos, então, no texto do Mário de Andrade, a primeira vez em que ele se mostra um viajante que faz de conta que está lá, mas que se atém com rigor à verdade histórica no texto que havia apresentado para ele a procissão mineira em Ouro Preto. Quer dizer, esse texto é o primeiro texto de Mário de Andrade viajante, que se tem o ponto de vista de um viajante, aquele gosto de impressões, mas um gosto que comunga a análise do espaço visitado. Então, nós já temos aí Mário começando a ser um historiador da arte. Quer dizer, ele já busca o rigor nessa análise. Quer dizer, Mário, polígrafo, nasce nesse momento, nesse artigo, em que ele está observando, analisando a arte barroca, um acontecimento religioso. Quer dizer, ele está, de fato, valorizando o patrimônio imaterial, que vai ser uma das tônicas da viagem do turista aprendiz. Esse é o grande viajante Mário de Andrade, viajante de poucas viagens, viagem a Minas em 1924, a outra viagem a Minas, a viagem pau-Brasil, ou a viagem da descoberta do Brasil, quando um grupo de paulistanos ligados ao modernismo acompanha o Blaise Cendrars, aquele poeta
já da vanguarda, não é? Que estava no Brasil. Esse, sim, era um viajante inveterado, do mesmo modo que a Dona Olívia Guedes Penteado, a mecenas modernista, que estava nessa, vamos chamar assim, caravana modernista chegando em Minas, não é? Essa viagem é muito importante porque ela junta Mário cronista, viajante, que escreve em maio de 24 na Ilustração Brasileira, dando um fragmento dessa viagem. Ela junta Mário poeta, que desde Pauliceia Desvairada absorvia na sua arte expressões do popular, da literatura popular e da música popular, reconhecendo a dignidade e o valor estético, tanto que o poema noturno é organizado, o centro, fulcro dele é o pregão da batata doce assada. Esse pregão se junta a um sentido da noite com uma profundidade de angústia que se liga também ao que o expressionismo chamou de desvalidos da fortuna, isto é, aqueles que andam na rua. Mas aí, nesse poema, há uma inversão fantástica, porque ele, Mário de Andrade, valoriza ali nós não temos de fato, nós temos o eu lírico, o poeta, não é, que valoriza as pessoas, os habitantes da noite, não é? Os boêmios e os pobres que vivem um outro tipo de liberdade do ponto de vista da criação e da sexualidade. Então, esse poema é muito importante porque a criação popular dá essa marca. Você acompanha o programa Campo das Artes, que hoje apresenta o depoimento da professora emérita do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, Telê Ancona Lopes, a respeito do escritor, poeta, musicólogo, folclorista, ensaísta e fotógrafo Mário de Andrade. O programa Campo das Artes conta com o apoio da Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Você acompanha o programa Campo das Artes pelo elcanal.net, através do aplicativo gratuito Rádiosnet, às quartas-feiras, 5 da tarde, sábados e domingos ao meio-dia, e às segundas-feiras, às 9 da noite. Tem mais! Todas as edições estarão disponíveis para você, internauta, pelos nossos podcasts, através dos aplicativos Spotify e SoundCloud. Além disso, estamos no YouTube e no Facebook. Nosso e-mail é campodasartesoficial@gmail.com. Repita! campodasartesoficial@gmail.com. Campo das Artes, cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. De volta com Campo das Artes, o programa que conecta as manifestações artísticas e culturais ao campo. Estamos apresentando nesta edição
o depoimento concedido ao programa pela professora emérita do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, Telê Ancona Lopes, a respeito do autor de Macunaíma, Mário de Andrade, cujo arquivo encontra-se sob os cuidados do IEB-USP. Nos traços dos cartunistas, as características inconfundíveis de um dos maiores escritores brasileiros. Os óculos com aros redondos, a calvície acentuada, o queixo proeminente e um sorriso largo, sem falar na forma elegante de se vestir. Este é o Mário de Andrade que conhecemos. Mas como seria a voz do autor de Macunaíma? O poeta tímido não gostava de se expor e por isso os registros de sua imagem e gravações são consideradas raras. Mas graças a uma parceria entre pesquisadores das universidades brasileiras e dos Estados Unidos, quem não conviveu com o poeta, romancista e musicólogo Mário de Andrade poderá agora ouvi-lo. Nos arquivos da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, foi encontrado um arquivo de voz de Mário de Andrade, um disco de alumínio. Um documento precioso em que Mário surge cantando cantigas populares que ele mesmo recolheu durante as suas viagens pelo país. Deus lhe pague a santa esmola, Deus o leve no andor. Na gravação feita em 1940, no Rio de Janeiro, cantam também a escritora Raquel de Queiroz e Mari Pedrosa, mulher do crítico Mário Pedrosa. A minha mãe mandou me chamar pra cantar com Isaías, pra cantar com Isaías. Além de conversas dos três sobre as melodias cantadas. Eu gravei uma canção de mendigo, escolhida por mim mesmo na zona de Catolé do Rocha, no sertão da Paraíba. Os mendigos no Brasil costumam sempre pedir esmolas cantando, principalmente pelo interior. Quando Mário vai a Minas, ele que já pesquisava junto aos seus alunos no conservatório matéria popular, não é? Sabendo desde um aluno meu, Ricardo Souza Carvalho, que hoje é professor aqui de literatura brasileira, descobriu um ponto de partida fundamental do Mário, que foi a conferência do Afonso Arinos de Melo Franco em 1915, na Sociedade de Cultura Artística. O Afonso Arinos ressalta a importância da cultura popular e do folclore para a criação erudita. Isso cala no Mário de Andrade. E Paulicéia Desvarada absorve, transforma, transfigura, não é, essa matéria popular. E o Mário vem vindo e querendo, ele, intelectual, já trabalhando na área da literatura, da música, jornalista, historiador da arte, ele vem considerando muito importante conhecer o Brasil além desses horizontes mais próximos, que eram São Paulo, Rio, que ele, em 20 e pouco, 22, ia de vez em quando, Araraquara, enfim, ele tem sede, vontade de conhecer o Brasil. E se torna amigo do Cascudo, isso já em 24, e em 24, como eu estava dizendo, há essa viagem da descoberta do Brasil.
Mário escreve um livro de poesias, depois disso, que se chama Clã do Jabuti, que a Gilda de Melo e Souza considera uma grande meditação sobre o Brasil. E dessa viagem, vem um poema muito importante, que é o Noturno de Belo Horizonte. E no Noturno de Belo Horizonte há a captação de um trecho da criação popular. Quer dizer, Matraca, o dançador, minha garrucha, Laporte, meu pangaré arriado, com o meu bem ao meu lado, não tenho medo da morte. Quer dizer, isso é trabalhado dentro do poema, não é? Então, essa fome de Brasil o aproxima de Cascudo, que quase lhe arranja uma viagem, mas que acaba não dando certo, né? E essa viagem, nessa viagem, ele faria conferências, não é? Olha, isso ele diz para o Manuel Bandeira: estou de viagem marcada para o norte, vou na Bahia, Recife, Rio Grande do Norte, onde vive um amigo de coração que, no entanto, nunca vi pessoalmente, o Luiz da Câmara Cascudo. É um temperamento estupendo de sujeito, inteligência vivíssima, ainda por cima um coração de ouro brasileiro. Gosto dele. Ele me arranja 2 conferências no Norte, uma em Recife e outra em Natal. Com 2 contecos que levarei daqui, a viagem fica paga. E, sim, a viagem seria uma primeira viagem de pesquisa que não deu certo, mas a segunda dá do mesmo modo que aquela viagem de 24 que unira a caravana modernista. Em abril de 27, o Mário escreve para o Bandeira: creio que vou embora para o norte mês que vem, numa bonitíssima de uma viagem. Dona Olívia, faz tempo, vinha planejando uma viagem pelo Amazonas adentro. Insistia sempre comigo que fosse no grupo. Eu ia resistindo e amolecendo também. Afinal, quando quase tudo pronto, resolvi ceder, mandando a merda esta vida de merda. Vou também. Ainda não sei bem se vou. Só falta saber o preço da viagem. E ele vai. E essa é a grande viagem, a primeira grande viagem em termos de extensão, de trabalho e de matéria recolhida e de resultados. Nessa viagem, ele se torna um fotógrafo. Ele associa, antes viajante, historiador da arte, poeta, ensaísta, agora ele é também fotógrafo. E essa marca da fotografia fica na visualidade que ele
põe em determinados textos, além do conjunto de mais de... Olha, ele tirou bem uns 1000 e poucos negativos passados para o positivo. Então, essa é a grande viagem, primeira grande viagem do Mário de Andrade, que vai de maio até fim de julho, começo de agosto de 27. Né? Essa viagem, ela é marcada existe um diário que ele escreve avulsamente, não num carnê, não numa caderneta fechada, costurada. São folhas de... A viagem tinha sido feita pelo Lloyd, que promovia excursões, não é? E havia dado aos viajantes uma caderneta como os fichários de hoje, com as folhas que se põe e se tira. E ele foi marcando ali, sem organização praticamente, e sem tomar também atenção de guardar ou amarrar tudo. Enfim, trouxe para São Paulo e começou a escrever, depois vai no fim do ano de 28, as festas, não é? Até o Carnaval, em fevereiro de 29, ele vai para o Nordeste. Aí sim, ele organiza tudo. Ele percebe em 27 que lhe faltava mais estudo no sentido de melhorar a sua abordagem do folclore, de tudo que ele tivesse observando. Ele trabalhou em 27, mas o que se vê é que, de repente, ele tinha que marcar correndo numa caixa de cigarros a ciranda que ele estava assistindo nos Solimões. Não é? Na viagem ao Nordeste, ele vai equipado. Não é? Ele leva pautas musicais, trabalha com cantadores e recolhe, com o método que ele desenvolve, um fartíssimo material que vai dar origem a uma proposta que se chama Na Pancada do Ganzá. Seriam livros dedicados à música e à cultura do Nordeste. Por que Na Pancada do Ganzá? Porque ele encontra nessa viagem o cantador Chico Antônio, que mais tarde vai ser objeto de um livro dele, uma série de... não são artigos, uma série de textos ou lições que se chama Vida do Cantador. Ele considera o Chico Antônio genial e a homenagem que ele faz é intitular o livro planejado Na Pancada do Ganzá, porque o Chico Antônio cantava improvisando, acompanhado de um ganzá. Enfim, essas viagens dão ao Mário de Andrade, olha, trabalho para o resto da vida, matéria para ele escrever como
ficcionista, como poeta, como teórico, como contista, enfim, isso vai longe, né? Quer dizer, na viagem de 27, da viagem de 27, veio também, o senhor deve conhecer, uma novela que é Balança Trombeta e Bateu Chip, não é? E que é muito bonito. Eu acho que essa viagem ao Nordeste, ao Norte, em 27, a viagem à Amazônia, ela, ao lado da segunda ao Nordeste, elas, além de chancelarem essa dimensão de viajante real, de viajante que andou por lá, que foi lá, elas dão essa dimensão de uma viagem na criação, uma viagem que é, vamos dizer, arlequinal, de tantos aspectos, tantos prismas, tanto um traje riquíssimo de criação, de concepções. E, olha, eu já dei 2 vezes um curso sobre o turista aprendiz, na companhia dessa minha colega Tatiana Figueiredo, e não se esgotou o que se tinha, de fato, para explorar, para dizer. Quer dizer, um curso organizado muito, com muita... que nós procuramos muita precisão, mas que, logicamente, teve que ser sintético. E tem muito para ler, muito para explorar, muito para olhar. Agora, o manuscrito está aí, o livro, O Turista Aprendiz, a edição que nós fizemos para o IFAM foi posta na internet, como vocês estão sabendo, não é? Isso é muito bom, porque dá acesso a todos e eu fico muito contente com isso. E eu agradeço muito ao senhor essa oportunidade de falar sobre o trabalho do Mário. Muito obrigada. Você acompanhou nesta edição de Campo das Artes o depoimento concedido ao programa pela professora emérita do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, Telê Ancona Lopes, uma das principais especialistas brasileiras em Mário de Andrade, escritor, ensaísta, folclorista, musicólogo e fotógrafo, falecido em 25 de fevereiro de 1945. Esta edição de Campo das Artes termina aqui. Campo das Artes volta na próxima quarta-feira, a partir das 17 horas. Até lá! Campo das Artes. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Campo das Artes. Apoio, Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar.